Pois os pobres vocês terão sempre entre vocês e poderão ajudá-los quando desejarem. É isso que Cristo responde para Judas em Marcos capítulo 14, verso 7, a respeito da nossa responsabilidade eterna com aquele que tem necessidade. Nada mudou desde Cristo até hoje. E esse é uma série de vídeos para você que quer aprender qual a responsabilidade da igreja e como ela deve se comportar para dar uma resposta ao que Cristo está dizendo para Judas. Então fique conosco, nos acompanhe para que você tenha acesso e aprenda como praticar o evangelho em meio àqueles que têm necessidade, sem se perder de um propósito que Deus estabeleceu eternamente. Se eu pudesse definir a missão social em fundamentos de 3 partes, eu diria que primeiro, disposição. É fundamental para que você cumpra o seu encargo de cuidar do necessitado. Em segundo lugar, fidelidade, porque não adianta você realizar uma obra hoje que você não terá comprometimento de continuar realizando amanhã. E em terceiro lugar, você precisa ter generosidade. Entender que aquilo que você vai fazer para o necessitado, você poderia estar fazendo como que para o seu pai, para sua mãe, para um ente familiar. Então não sirva ao necessitado aquilo que te sobra. Seja generoso. Sirva ao necessitado aquilo que você gostaria de receber. Meus irmãos, e para lembrar que nós fazemos a refeição com os irmãos da que primeiro nós comemos lá, quando nós estávamos finalizando a missão. Então, nós não fazemos uma comida diferente para eles da que nós comemos. Se o Senhor tem colocado a mesa para nós, nós vamos colocar a mesa também para que a cidade coma. E assim nós vamos vendo a justiça do reino de Deus se manifestando. Vamos a isso. Então vamos lá? Disposição, fidelidade e generosidade são pilares fundamentais para que você cumpra o seu encargo na missão social. Guarde esses fundamentos e medite sobre isso. Por quê? Porque disposição é o que vai fazer com que você permaneça nos dias que você estiver cansado, nos dias que você estiver entristecido ou nos dias que para você as coisas não estiverem indo bem. Entenda, quem está com fome não tem nada a ver com as suas crises. Você precisa de disposição para colocar as suas emoções, pensamentos, crises, cansaço lá na sola do sapato e ir cumprir o teu encargo de cuidar do necessitado. Segundo, fidelidade. Muitas circunstâncias acontecerão para que naquele dia você não vá nas ruas para servir, para que naquele dia você não cumpra a sua vocação de cuidar do necessitado. Só que entenda, a fome não espera. A necessidade bate na porta e nós precisamos ter fidelidade em cumprir aquilo que nós nos responsabilizamos em fazer. Então, se você disse, na sexta-feira eu estarei lá, esteja lá. Se você disse na quarta, quinta, sexta, o dia e a hora que você estabeleceu para pôr a comida na mesa do necessitado, esteja lá. Não importa se você tem um casamento, aniversário, o que for, contorne qualquer situação, menos a de cuidar dos necessitados, porque a fome não espera. Em terceiro lugar, a generosidade, que você precisa ter a obra social não a partir das mãos, mas a partir do coração. É você poder entregar para quem tem fome aquilo que você gostaria de comer. Que você possa entregar aquilo como se fosse para o teu pai, tua mãe, teu filho. Por isso, não sirva aquilo que te sobra. Sirva aquilo que você gostaria de receber. Esses pilares, com certeza, vão definir uma identidade forte para você como um homem generoso, fiel e disposto a cuidar dos necessitados. Gálatas 2, sobre a recomendação que Paulo recebeu de cuidar dos necessitados. E João 6, no Evangelho, quando Cristo multiplica os pães e os peixes, nos traz o entendimento de um fundamento apostólico do ponto de vista da Bíblia. Por que apostólico? Pois traz uma doutrina que deve ser repetida ao decorrer das gerações até que Cristo volte. Mas nós temos um problema hoje. Hoje nós entendemos, cogitamos por meio de uma compreensão equivocada que nós podemos ser cristãos separados das causas dos necessitados. Nós conseguimos ter igrejas, mega igrejas, grandes estruturas, igrejas confortáveis, igrejas prósperas financeiramente, que não se preocupam nem com quem está morando na esquina, talvez nas ruas. Mas quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos que esse é um movimento muito recente, pois desde a igreja primitiva, aquela fundada sobre os ombros dos apóstolos, como você vê em Gálatas 2, desde o movimento de Cristo pregando com seu ministério itinerante que libertava, que curava, que provia aquele que não tinha necessidade, como é o contexto de João 6, nós vemos que a igreja ela sempre esteve próxima à causa daqueles que tinham necessidade.
Vamos dar um exemplo. Talvez na cidade que você mora existe uma Santa Casa da Misericórdia. O que é a Santa Casa da Misericórdia? É uma atitude, uma decisão da Igreja Católica em prol daqueles que eram desprovidos de terem um acesso a um recurso médico. E historicamente a Igreja Católica e outras igrejas ao decorrer do nosso panorama cristão se preocuparam com os necessitados. Veja o caso de orfanatos, de universidades, escolas. A própria ideia da escola pública foi uma iniciativa cristã para que aqueles que estavam desprovidos de educação tivessem um amparo. Veja que o necessitado sempre foi socorrido pela igreja. Recomendação em Gálatas 2 e o ensino de Cristo em Gálatas 6. Mas nós hoje acreditamos que dá para ser diferente. Será que é isso mesmo? Será que o que a palavra nos capacita e nos responsabilita permite com que nós sejamos cristãos dissociados, distantes daqueles que têm necessidade? Se fosse Cristo, talvez congregando ou morando no contexto que você está, baseado ali no Cristo de João 6, como ele reagiria àqueles que têm necessidade? Como seria Cristo vivendo a vida que você vive? Nós não podemos nos afastar daquilo que Cristo se aproximou, que era a causa do necessitado. Você pode se questionar assim: e quem são os verdadeiros necessitados? Talvez no país que você mora, na região onde você está, você não vai encontrar pessoas morando na rua, pessoas que não têm legitimamente o que comer. O necessitado é aquele que se encontra em condição de vulnerabilidade. Atos de justiça não está relacionado somente em dar comida, mas sim em mostrar a justiça de Deus em favor daquele que está em condição de vulnerabilidade. Se você for em um orfanato, as crianças têm comida, mas muitas vezes não têm afeto. Se você for em um lar de idosos, aqueles idosos podem ter comida, podem ter um lar, podem ter um abrigo, mas muitas vezes falta o carinho. Quem é o necessitado que está ao seu redor? Muitas vezes em um hospital, o enfermo está ali na cama, ele tem o que comer, está abrigado, mas falta-lhe esperança. Você pode ser um precursor de boas novas para um necessitado que está ao seu redor, não só dando comida, mas levando esperança para o enfermo, levando carinho para os idosos, levando afeto para as crianças, cooperando com aquilo que falta na vulnerabilidade de cada um. Esse é o verdadeiro necessitado, aquele que carece, que precisa daquilo que eu e você, como cristãos, carregamos. Então, não tenha desculpas de que ao seu redor não tem pobre, porque nem sempre o pobre é aquele que falta comida. Pobre também é aquele que falta afeto, falta esperança, falta carinho, falta compaixão, e com certeza isso sobra em você, que é um cristão e um homem de Deus. Deus abençoe.